Bom dia, saudações tricolores. Hoje é dia de festa, né, pessoal? Hoje é dia de comemorarmos a maior ideia de todos os tempos. Lá em 1902, Oscar Cox teve essa brilhante ideia, incomparável ideia, e que nos une e que nos deixa feliz e que dá todo um sentido esportivo para nossas vidas. Parabéns, Fluminense! 121 anos. 121 anos. E como diz ou dizia Nelson Rodrigues, o Fluminense tem o dom da eternidade. Eu imagino daqui a 1000 anos, se o mundo não acabar antes, outros tricolores, assim como nós, fazendo esta homenagem. Hoje é dia de felicidade, hoje é dia de vestir tricolor, né? Vamos lá, pessoal, hoje é o dia de todo mundo vestir orgulhosamente a nossa camisa tricolor. Me permitam, nessa data tão sublime, nessa data tão importante, estar homenageando o Fluminense com a minha história. Como eu me tornei torcedor do Fluminense. Aliás, tem uma observação sobre isso aí. Não somos nós que escolhemos o Fluminense. É o Fluminense que nos escolhe. E a minha história pode comprovar isso. Imaginem um garoto nascido no interior de Minas, no caso Muriaé, vindo de uma família totalmente vascaína. Pai, mãe, irmãos, tios, só tinha vascaíno, gente, na minha família. Nessa época, né? Hoje o negócio já misturou um pouco lá, já vieram aqueles infiltrados. Isso, toca a sirene aí homenageando o Fluminense. Hoje já tem infiltrados lá, que nós sabemos quais são, porque se espalham, né? À medida que o tempo vai passando, com apoio de mídia, entendeu? Aquela coisa que a gente já conhece, mas não é dia de falar nisso. Imaginem um garoto sem ter, teoricamente, a menor possibilidade de ser tricolor, hoje está aqui, vestindo orgulhosamente essa camisa e tendo uma história para contar, a qual eu acho que todo mundo vai se surpreender e também vai gostar. Eu tinha 5, 6 anos de idade, mais ou menos, como eu já falei, lá no interior de Minas. Eu gostava de jogar bola. Mas eu não tinha em mente ainda essa questão de torcer para um time. Eu via lá na minha família, né, o pessoal falando lá de Vasco. O meu pai e minha mãe, sim, não eram muito eram torcedores, mas não eram de vestir camisa, nada disso. E nem mesmo meus irmãos. Mas os meus tios, sim. Meus tios apareciam em casa com aquela camisa. E a lembrança que eu tenho dessa ocasião era que eu não gostava daquela camisa. Não gostava.
Aquela cruz vermelha aqui, aquela camisa toda preta, aquele negócio, aquilo me lembrava hospital e cemitério. Olha como é a cabeça de criança, né? Ou seja, não gostava mesmo. E, enfim, né, fui dando continuidade à minha vida, em escola. Até um dia, eu já tinha e tenho muitos parentes que moram no Rio. Eu, junto com a minha mãe e a minha irmã, viemos aqui no Rio, na casa de uma tia. Essa tia era irmã da minha mãe. E ela era casada com Alex. Ou seja, era meu tio emprestado, né? Porque era casado com a minha tia. E eu na casa dele, assim lá, criança de 5, 6 anos, ele me aparece com uma camisa assim. Eu olhei, confesso que eu não conhecia, né? Muito criança, eu não conhecia ainda sobre os times, quais eram os times. Eu só sabia que aquele time lá que a minha família torcia não me agradava naquele momento esteticamente, né? Não me via bons pensamentos. E eu fiquei encantado com a camisa. Aí eu perguntei para ele: tio Alex, que time é esse? Para você ver como o Fluminense aqui nos procura, né? Aí ele: isso aqui é Fluminense, rapaz. Isso aqui é tricolor. E enalteceu o Fluminense. Eu virei para ele, falei: tio, me dá uma camisa dessa de presente. Aí ele, a princípio, se espantou, falou: que isso, menino? Como é que eu vou te dar uma camisa dessa do Fluminense? Tua família toda vascaína vai brigar comigo. Eu falei: não, tio, não quero saber se vão brigar. Eu amei essa camisa, adorei, eu quero uma, me dá uma camisa, por favor. E assim aconteceu o seguinte: ele falou: tudo bem, eu vou te dar a camisa, mas se alguém vier brigar comigo, você me defenda, porque não foi eu que tentei fazer de você Fluminense, é você que está se fazendo Fluminense. Falei: pode trazer a camisa, tio. Aí continuei lá brincando na casa dele. Ele saiu, ele tinha que sair, foi para a rua. Vocês imaginem o que é uma criança à espera de um presente. Eu fiquei na janela esperando ele voltar, ansioso, doido para ganhar aquela camisa. E ele passou uma tarde inteira fora de casa. Ele não saiu para comprar camisa para mim, ele saiu para fazer outras coisas. E também, pelo meu pedido, né, pela minha insistência de comprar essa camisa. Aquela tarde demorou uma eternidade. Toda hora eu chegava na janela: cadê o tio Alex? Cadê o tio Alex? E enfim ele chegou. Ele não só trouxe camisa, como trouxe short e trouxe meião. Imaginem a alegria da criança. Imediatamente já me vesti todo de Fluminense. Numa alegria que eu consigo senti-la até hoje. Aquela alegria lá daquele dia. Só que aquela alegria daquele dia, ela veio até hoje e continua a mesma.
Quando minha mãe me viu vestido de tricolor, a minha mãe: que isso, menino? Todo mundo na família é Vasco e você aí, todo vestido de Fluminense, isso é coisa do Alex. Eu falei: não, mãe, não é coisa do Alex, não. Fui eu que pedi para ele essa camisa. E ele não só me trouxe a camisa, como ele trouxe o uniforme completo. A minha mãe, muito compreensiva, falou: ah, então tá, mas quando voltarmos para casa, o pessoal lá vai falar muito. Eu falei: deixa falar, mãe, deixa falar. Adorei essa camisa, adorei esse time, adorei um pouco da história que o tio Alex me contou. E o meu time agora é Fluminense. E não deu outra. Não queria mais tirar aquele uniforme de jeito nenhum. Retornamos para Muriaé. Quando cheguei em casa, foi um auê. Foi aquele espanto geral. Que isso? Que história é essa? Com essa camisa aí de pó de arroz, que é isso? Aposto que isso é coisa do Alex, não sei o quê. Queriam culpar o pobre do meu tio de querer fazer minha cabeça, mas não foi ele que fez a minha cabeça. Fui eu que fiz a cabeça dele, porque eu me apaixonei de cara. E aí, como a minha família não era assim, a minha família direta, né? Pai, mãe, irmãos, não eram muito, não eram fanáticos, torcedores do Vasco, não tive problemas. Até os meus tios me verem todo de Fluminense. Aí foi um disse-me-disse. Não, isso não pode. Temos que comprar uma camisa do Vasco para esse menino. Não pode, isso está errado. Ó, você não quer isso, garoto. Começaram nesse nível aí de cobrança. Aí um desses meus tios falou: vamos lá na rua agora comprar uma camisa do Vasco para esse menino, para ele tirar essa camisa aí de pó de arroz. Aí eu: não vai. Não vai, porque não adianta. Eu não vou trocar. E se vocês trouxerem essa camisa feia para mim, eu não vou usar. E se vocês insistirem, olha só, hein, uma criança de 5, 6 anos falando isso. E se vocês insistirem, eu jogo fora. E assim foi o início da minha história sendo fluminense. Em sequência, imaginem numa cidade de Minas, do interior, na escola. Gente, era uma coisa. Fica uma observação aqui. No interior de Minas, ninguém torce para time de Belo Horizonte. No interior de Minas, as pessoas normalmente costumam torcer por times do Rio. E vocês imaginem, naquela época, né, 60, 70, porque eu nasci em 61, aí isso daí já era 68, 69. Imagina uma criança convivendo numa escola, sendo fluminense, sendo tricolor, como é hoje. A maioria, não precisa nem da gente falar quem era, né? Nós sabemos. E era aquela tentativa de massacre em cima de mim. Que isso? Só você que é esse time aí na nossa turma. Não tinha problema. Eu feliz da vida, orgulhoso, sempre que eu podia, porque na época a questão de escola era mais rigorosa, mas sempre que podia,
Eu ia com a minha camisinha do Fluminense por baixo da camisa do uniforme. E chegava ali em hora de intervalo, né? Ou antes da aula, ou depois da aula, já tirava a camisa da escola, já ficava só de Fluminense. O pessoal caía em cima de mim. Danas. E esse foi o princípio da minha história como tricolor. Já um pouquinho mais velho, esses meus tios não desistiram. Não desistiram. Eles começaram a ter a terrível ideia de me levarem para jogo do Vasco. E eu ia. Por que não? Aliás, antes disso, deixa eu contar uma outra história, que é importante, eu não posso esquecer. Eu vi os 4 títulos do Fluminense no estádio. Até aquele primeiro título lá do Mickey, eu vi, com 9 anos, eu vi esse título no Maracanã. E essa história é interessante, porque, como eu falei, era muito difícil ser fluminense lá em Minas, lá em Muriaé, né, para a minha idade. E como eu também disse, a grande parte, ou quase a totalidade da minha família, era vascaína. Porém, eu tinha um primo, isso eu só fui descobrir depois, que já era um senhor, chamado Norberto. E eu fui descobrir que ele era tricolor doente, que ele era tricolor fanático. Isso aí eu com 9 anos, 8, 9 anos. E eu descobri também que ele, em dias de jogos do Fluminense, ele ficava lá na casa dele, ele morava assim num elevado, e tinha uma varanda assim na frente da casa dele. Ele ficava ali escutando os jogos do Fluminense no rádio de pilha. E eu, tendo conhecimento disso, quando tinha jogos do Fluminense, eu ia para lá escutar jogos do Fluminense no rádio de pilha com ele. Até que ia ter essa decisão no Maracanã. Ele iria vir ao Maracanã para ver esse jogo. E mais uma vez, eu, pela saco, fiquei insistindo com ele: me leva, eu quero ir, me leva. Aí ele: mas eu não posso, o seu pai não vai deixar, a sua mãe não vai deixar. Eu falei: não, vai sim, tio, vai lá, é primo, né? Eu chamava ele de tio, mas ele era primo, porque ele era mais velho. Vai lá, fala primeiro com a minha mãe, que se a minha mãe deixar, eu aposto que o meu pai deixa. Olha, gente, é assim, ele fez. Foi lá em casa, virou para minha mãe e falou: ó, esse menino está me perturbando, pelando meu saco para poder ir no jogo do Fluminense comigo. E eu tô até com dó, deixa esse menino ir. Minha mãe chamava Tereza: ô Tereza, deixa ele ir, vai estar comigo, não sei o que, o garoto é fluminense, entendeu? A gente vê que ele é apaixonado pelo Fluminense. Imagina a boa recordação que ele vai ter, cheio de lábia, né? Imagina a recordação que ele vai ter se o Fluminense for campeão e ele poder ter vivido isso com 9 anos de idade. A minha mãe se comoveu, falou com meu pai, com aquele jeitinho, né, que só mãe sabe fazer, e convenceu meu pai a deixar. E aí viemos, eu e esse meu primo Norberto, de ônibus, de Muriaé para o Rio, para assistirmos esse jogo. E aí a história do jogo eu não vou contar, porque vocês já conhecem, todos nós que somos tricolores já conhecemos. Mas foi a primeira vez que eu vi o Fluminense jogar, e já campeão brasileiro. Olha que maravilha. Aí depois os outros títulos, só para complementar essa história de que eu vi os 4 títulos no Rio, no estádio, os outros títulos eu também vi no estádio,
E tem até aventuras também que eu tive que viver para ver esses jogos. Não foi simples, simplesmente foi tudo tranquilo, eu fui para os jogos, não. Foram aventuras. Aliás, tem um vídeo aí no canal, se vocês procurarem, eu contando essa história detalhadamente, de como eu consegui essa bênção e essa façanha de conseguir assistir a todos os títulos brasileiros do Fluminense no estádio. Mas voltando lá à história dos meus tios, aí eu já meio que adolescente, começaram a querer me levar em jogo do Vasco. Pô, eu ia, nada para fazer, queriam me levar para o jogo, para o Maracanã, vamos embora. Mas nessa época aí, eu já tinha lá 11, 12 anos, aí ninguém muda mais, né? Não tem mais jeito. Eu ia com eles. Até que chegou aquele dia do jogo, daquele gol de nuca do Doval, que nós ganhamos o campeonato, se eu não me engano foi 76, ou foi 75 ou 76, um dos dois. Depois vocês confiram aí, porque são tantas histórias que às vezes é uma questão de datas, eu me confundo. Mas foi aquele gol de nuca do Doval, em cima do Vasco. E eles tiveram a infeliz ideia de me levar para esse jogo e me colocaram com eles no meio da torcida do Vasco, gente. Olha isso. Era a opção que eu tinha para ir ver o jogo. Eu fui. Imaginem a minha situação. Eu aqui do outro lado, vendo aquela torcida linda, maravilhosa do Fluminense, o pó de arroz, aquela festa, e eu aqui. Fazer o quê? Mas era a única opção que eu tinha para ir no jogo. Acabei indo. Eu lembro que em determinados lances do jogo, assim, quando o Fluminense atacava, não sei o quê, eu ficava meio, né? Aí o meu tio falou assim: sossega, você não vai arrumar problema aqui. Você tá muito na cara que você tá torcendo pro Fluminense. Sossega aí, seu facho. Tudo bem, fazer o quê, né? Olha, na hora daquele gol do Doval que nos deu o título, quando saiu o gol, eu me levantei. Quando eu me levantei, um monte de gente olhou para mim assim. Aí eu botei a mão na cabeça, para disfarçar, é lógico, eu botei a mão na cabeça e falei: não, não. Mas no fundo eu queria vibrar. E aí depois desse jogo, eles desistiram. Aí o meu tio até comentou com os outros irmãos dele lá: ó, não adianta, isso aí já é caso perdido. Vocês ficam trazendo esse tricolor aí para jogo do Vasco, além de não adiantar nada, ainda fica tirando a nossa sorte, nos dando azar. Esqueçam. E assim acabou essa questão de quererem mudar a minha cabeça. Com o passar do tempo, aí a gente vai ficando, né, mais velho, aí a gente já começa a pensar no futuro profissional, o que vai ser. Hoje, em Muriaé, existem universidades que têm todos os tipos de curso, opções que você pode estar escolhendo para seu futuro. Mas naquela época não. Naquela época tinha lá uma faculdade de letras, uma faculdade de contabilidade, ou seja, não passava disso. E eu queria fazer área de saúde. Na época eu tinha uma dúvida entre odontologia e medicina, mas acabei optando por odontologia, porque eu acabei descobrindo, né, aquela questão do dom. Assim como eu descobri o amor pelo Fluminense, eu também descobri o amor pela odontologia mais tarde. Esse amor veio até mim.
Como eu tinha que sair de Minas para estudar fora, a ideia da minha família era: você vai então para Juiz de Fora, que era a cidade mais próxima de Muriaé, que tinha opções de universidade, né, para eu estar fazendo. Eu malandramente e de uma maneira já assim, com todo o pensamento voltado para poder estar no Rio, morando no Rio, para poder estar perto do Fluminense e tendo a oportunidade de assistir aos jogos do Fluminense, eu viro para o meu pai e falo assim: pai, Juiz de Fora é mais perto, mas nós não conhecemos ninguém em Juiz de Fora, nós não temos parentes em Juiz de Fora. No Rio, nós temos parentes lá, tem meus tios, tem meus primos e tudo. Eu vou me sentir mais à vontade, pai, indo para o Rio. Olha só a malandragem. Aí meu pai, muito compreensivo, entendeu a situação. Falou: meu filho, nesse ponto você tem razão. E assim, eu vim morar no Rio, numa república de estudantes, todos lá de Muriaé, que tinham o mesmo objetivo, né? De estudar, fazer vestibular, passar e seguir carreira. E aí eu consegui ficar perto do Fluminense. E essa república era na São Francisco Xavier, ou seja, colado no Maracanã. Me deu a oportunidade de acompanhar vários jogos do Fluminense, principalmente os jogos da Máquina. Isso, gente, eu vi a Máquina Tricolor jogar. Eu vou contar só uma história aqui da Máquina. Um jogo que foi dia de semana que eu fui ver, Fluminense e Goitacás de Campos. Eu não vou entrar em detalhe, mas o jogo foi 9-0 Fluminense. Chegou determinado momento do jogo, o técnico do Fluminense, se eu não me engano, era o Mário Travalini. Se eu estiver enganado, me corrijam. Ele chamou o time assim na beira do campo e falou assim: chega. Ou seja, eu vi também a Máquina Tricolor jogar. Aí depois, já na universidade, já na faculdade de odontologia, eu morava em Friburgo, porque eu fiz faculdade de odontologia lá. Teve o 84, 83, 84, 85. Aí teve aquela decisão do Brasileiro contra o Vasco. Eu tinha uma prova nesse dia. Estou falando do primeiro jogo, aquele que a gente ganhou de 1-0. Eu tinha uma prova na faculdade esse dia. E naquela época também a gente sabe como é que funcionava esse negócio de ingresso. Ingresso era tudo comprado na hora. E a minha prova era 8 horas da noite. Acho que era uma quinta-feira esse jogo. Era 8 horas da noite. E eu acordei de manhã, passando mal, nervoso. Falei: caramba, hoje é a decisão. E eu tenho prova, eu queria ir, não posso. O que eu faço? Fui até a faculdade. Procurei a professora lá que ia aplicar a prova, que era tricolor. Desculpa. Virei para ela e falei assim: professora Inara, eu tenho que ir para esse jogo do Fluminense.
tem prova hoje, mas eu não vou conseguir fazer essa prova, professora. Como é que eu vou fazer uma prova pensando no Fluminense lá decidindo o título brasileiro? A senhora vai ter que me dar segunda chamada depois, se vira, dá seu jeito. Isso era o quê? 2 horas da tarde, mais ou menos. Aí ela falou para mim assim: posso te dizer uma coisa? Se eu não fosse professora e não tivesse essa responsabilidade de estar aqui aplicando prova, eu também iria, entendeu? Vai ver o jogo do Fluminense, depois a gente vê a questão de segunda chamada. E aí, cara, eu peguei um ônibus de Friburgo para o Rio, e eu vou entrar em detalhe também da história. Vim aqui, vi o Fluminense ser campeão mais uma vez, com aquele gol do Romerito. E depois acabei fazendo a segunda chamada lá e deu tudo bem. E quero chegar agora, já depois de formado. Depois de formado, eu fiz amizade com algumas pessoas que eram repórter, eu não vou aqui citar nome, e que faziam o dia a dia do Fluminense. E por causa dessa amizade, eu comecei a ter acesso ao clube. Mesmo não sendo sócio ainda, eu tinha acesso ao clube, eu tinha acesso a treinos, eu tinha acesso a jogos. E com essa convivência ali dentro do Fluminense,